Bem-vindo, amigos. Mais uma entrevista na TV Terapia. Dessa vez com uma nova convidada que agradeço muito por ter vindo até aqui para dividir com a gente o conhecimento, a Valéria Cabral. Hoje a gente vai falar sobre as técnicas que ela aborda, o que ela gosta de fazer do ponto de vista de oferecer conforto para os outros, qual que é a linha terapêutica ou quais são as linhas terapêuticas que ela oferece. Mas principalmente eu acho que essa noite, por nosso conhecimento comum e por nossa dedicação às questões quânticas, do ativismo quântico, nomes em comum como Amit Goswami, o Adriano Fromer, que são a Sunita Patami, e essas pessoas que orbitam neste universo quântico que é muito relevante. Eu acho que por nossa história é incomum nesse sentido, não fizemos os mesmos trabalhos, mas os nomes são recorrentes, né? Então é um grande prazer receber você aqui. Acho que o principal tema que vai acabar sendo abordado aqui é como que a energia influencia a vida da gente, como que a gente pode alavancar a energia que existe dentro de nós e nos outros, para que nós possamos ter um grau de bem-estar maior e um grau de saúde física também bem maior. Então, os nossos passados, eles se cruzam em diversos lugares, do ponto de vista de terapia e de aprendizados nessa área quântica. Então, eu gostaria muito que você, e vou te deixar muito à vontade também, que você descrevesse as coisas que te interessam nesse universo de terapia. Somos amigos, temos uma amiga em comum muito especial. Ela mencionou seu nome em mais de uma ocasião. Eu falei, eu preciso trazer a Valéria aqui para conversar. Com certeza. Né? Então, fala um pouco para os amigos da TV Terapia do seu trabalho, quais são as linhas que você segue, e pontualmente eu interrompo. Tá, ok. Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite, né? Me sinto muito honrada, gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando o nosso telespectador estiver assistindo. E sim, esse universo da física quântica, ele é muito apaixonante, né? Principalmente porque ele nos traz as infinitas possibilidades, como diz o Amit Goswami. E, basicamente, nós trabalhamos a energia que nós emanamos. Então, segundo o Amit, nós somos o que nós sentimos, o que nós vibramos, o que nós pensamos. E se existe um campo eletromagnético, que é o campo elétrico da mente, magnético do coração, esse campo se une e ele se expande em uma média de 2 metros, 2,5 metros. Isso já foi testado cientificamente. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu emano através dos meus centros de força, e aí eu entro em contato com você, você entra em contato comigo numa troca constante. Então, nós estamos constantemente emanando e liberando energia do nosso sentir e pensar. Então, se eu vibro na raiva, no desconforto, na mágoa, no não perdão, o que eu vou atrair para o meu campo? Eu vou atrair pessoas que sentem e pensam da mesma forma. Porque as pessoas que sentem e pensam de uma forma diferente dessa, estão vibrando em um outro patamar e eu continuo por aqui. Então, o que é discussão em casa, aborrecimento no trânsito, doença na família, perdas financeiras, o tempo inteiro. Só que o que a gente entende? Que você não precisa viver assim. Não é necessário viver dessa maneira. Existem mecanismos em que você pode mudar o teu campo vibracional, a tua forma de pensar. E a primeira forma que você começa a transformar é através da gratidão, do sentimento de gratidão. Começa a ser grato por tudo. Pelo ar que você respira, pela tua saúde física, pela sua vida, pelas plantas que estão à sua volta, por tudo que você tem, mesmo que você esteja naquela situação mais devastadora. Comece a agradecer. E aí, quando você começa nesse sentimento de gratidão, você começa a perceber que você pode ir mais além
e você começa a trabalhar o seu perdão. O perdão ao passado, o perdão às coisas que você fez, o perdão a você mesmo, a outras pessoas, acontecimentos. E você vai aumentando o seu campo vibracional, a sua energia, vamos colocar assim. E tudo começa a mudar. Porque quando você começa a aumentar o seu campo vibracional, você começa a se permitir a sonhar. Então, o que você está me dizendo, nesse processo, o essencial é que a gente pratique todos os dias algo parecido com o Ho'oponopono, cujo eixo central gira em torno de perdão e gratidão. Sim, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é fantástico para quem quer iniciar um processo de detox emocional, para quem quer iniciar uma transformação na sua vida. O Ho'oponopono é maravilhoso, porque eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Que são os princípios dos quais você está falando. Sim, e se eu sinto muito, eu posso sentir muito algo que aconteceu comigo. Eu sinto muito ter acontecido aquilo comigo. Me perdoe por eu ter permitido que isso acontecesse comigo. Eu sou grato porque você foi um instrumento para que eu percebesse o quanto eu tinha que mudar. E eu te amo e eu me amo acima de todas as coisas. Como é que você encaixa esse conceito num processo terapêutico de uma pessoa que chega para você com profunda raiva, de pessoas que a pessoa acredita que a machucou, a feriu, pessoas que chegam com traições, pessoas que chegam com questões profundas de até agressão, violência, que sofrem, pessoas que, por sua própria natureza, talvez até energética, espiritual, agride o próximo também. Uhum. Como você, e quais são as linhas que você usaria para lidar justamente com essas questões que são tão cruciais? Como que eu levo alguém que está passando por um conflito profundo a ter gratidão? Em primeiro lugar, você tem que compreender a dor do outro. Em primeiro lugar, eu preciso ter empatia pelo que ele está passando, pelo que ela está passando. Em nenhum momento, eu como terapeuta, eu posso julgar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou olhar para a dor que ele está sentindo, o que ela está sentindo, e nós vamos cuidar dessa dor. Vamos cuidar dessa raiva, vamos aliviar isso. Então, tem alguns mecanismos que eu uso de limpeza. Então, eu trabalho musicoterapia, eu trabalho a radiestesia, que é a radiestesia através da minha energia, do meu campo eletromagnético junto a um cristal, a um pêndulo de madeira. Eu vou fazendo a limpeza energética de todo esse processo que vira realmente um lodo em volta da pessoa. Então a gente vai fazendo esse processo de limpeza. Existem as sessões do Reiki também, que o Reiki é fantástico para limpar esse campo. Muitas vezes a raiva que você está sentindo é só a forma de pensamento que você criou. Então a gente vai fazendo todo esse trabalho de limpeza através do Reiki, radiestesia. Tem alguns processos dentro do Theta Healing que o Theta Healing eu sou apaixonada. Então eu posso dizer que o Theta Healing é a linha que você tem predileção, digamos. Eu uso todas essas linhas. Uhum. Eu uso a fitoenergética, como nós já tínhamos falado, a energia das plantas para trazer equilíbrio dentro das essências. Eu faço as limpezas com radiestesia, aplico o Reiki e aí eu entro com o Theta Healing. Quando, às vezes na mesma sessão só. Tá. Na mesma sessão. E como você detecta o que é mais essencial para aquela pessoa naquela hora? Ou a pessoa que te indica? Como é que... Normalmente eu vou seguindo a minha própria intuição. Uhum. Normalmente. Quando é um caso mais tranquilo, normalmente os homens são mais objetivos. Então quando eu recebo um cliente, ele já vem com um fato, ele já sabe o que ele quer resolver, ele já sabe o que ele quer descobrir, e às vezes num digging, numa sessão de, 30 minutos, ele já tem a resposta dele, tudo bem, ele vai embora, e vai embora feliz. Uhum. Quando são casos mais complicados de crianças, a sua criança ferida, casos de abuso, traição, ou sentimento de perda muito forte, de orfandade, de abandono, aí a gente precisa acolher e trabalhar até essa raiva contida, né? Que é uma raiva que está presa em algum lugar e que te traz toda essa agressividade. E aí tem alguns processos dentro do Theta Healing. Tem um que eu amo, que é o envio do amor ao bebê no ventre. Bebê no ventre. Eu amo esse processo, porque tudo se inicia no ventre da mãe.
Lógico que existem, como kardecista até, eu creio em vidas anteriores ou experiências de vidas anteriores, né? Porque a vida é uma só. Mas muito dos processos traumáticos, eles estão no ventre da mãe. São coisas que ela ouviu, que o bebê ouviu, são ausência de amor, medos dos pais, muitas vezes. E o bebê tende a entender que aquilo é culpa dele. Então, quando eu faço o processo da meditação, eu faço a regressão, eu cuido dessa criança aos 3, 5 anos, e quando eu retorno ao ventre, e aí o bebê recebe o amor direto do Criador, aí é transformador. Aí é um momento assim que eu me emociono muito, que o cliente que está comigo se emociona também, e é muito lindo, é muito libertador. A psiquiatria, eu posso estar falando exagerado, enfim, mas a psiquiatria ela descobriu bem recentemente, e quando eu falo recentemente, eu estou falando que período de 2 décadas, talvez, né? E talvez conceitos parecidos com este que eu vou te perguntar, eles tenham sido já de conhecimento da psiquiatria um pouco antes. Mas vamos dizer assim, talvez 20 anos. Foi feita uma descoberta muito interessante sobre traumas transgeracionais. Portanto, você tem uma mãe que sofreu um abuso do pai dela, portanto, o avô da criança que está vindo, né? Ou a bisavó sofreu uma agressão do bisavô, e isso foi transmitido pelo epigenoma para a mãe, que transmitiu pelo epigenoma para o filho. De que forma que este processo, vamos chamar de intrauterino, que você está mencionando, ou a criança interna, que é onde veio uma coleção dos traumas que a gente carrega depois, de que forma que o seu processo pode pegar o trauma sofrido pelas gerações anteriores? É neste momento? Não, aí a gente faz um outro trabalho, porque a gente chama de cura de DNA. O que o Theta Healing acredita? Como na constelação também, né? O Theta Healing acredita, e a gente trabalha, que muito do nosso DNA, o que está em nós, nas nossas fitas de DNA, vem dos nossos antepassados. E que nós temos que honrar isso. Então, muitas vezes, uma reação de preconceito, de racismo, que você, na tua mente consciente, você não tem, quando a gente vai pesquisar, foi um antepassado seu, um avô seu. Nós temos aqui no Brasil uma miscigenação de raças e muitos de condição da Europa, né? Vieram da Europa, portugueses, espanhóis, e essas pessoas vieram em condições muito difíceis, muito difíceis mesmo, né? Dentro da embarcação que elas vieram, o início no Brasil foi muito difícil também. Tem também os japoneses nesse processo. Os japoneses também, mas os japoneses eles vieram com a cultura deles muito forte. Então, o japonês jovem hoje, ele traz no DNA dele todo aquele conhecimento dos antepassados. Os europeus não, os europeus foram fome, guerra, e vieram com esse sentimento para o Brasil, muitas vezes nem querendo estar aqui no Brasil, né? E esse sentimento desses nossos antepassados, vamos dizer assim, eles estão arraigados em nós. Então, dentro do Theta Healing, dentro de uma meditação, quando existe um sentimento, como você falou, passado de avô para neto, bisavô para neto, a gente faz um trabalho de limpeza de DNA em que, em meditação, o próprio paciente, o próprio cliente, ele vai compreender que aquele sentimento não é dele, ele vai ter um contato com essa ancestralidade. E ele vai perceber a cerne, onde começou isso. E aí a gente faz a limpeza, sempre através da meditação. A gente faz a limpeza, encaminha, como a gente disse, para o Criador, que o Criador sabe o que fazer com isso. E já aí nós trabalhamos com os downloads também, dentro do Theta Healing. Então, quando eu limpo algo, eu já dou a instalação de um download falando um vírus, de um novo conceito. Um conceito mais feliz, mais leve, mais alegre, de prosperidade, quando de eu falo harmonia. de vírus, na verdade, eu estou falando muito bem dos vírus. Porque os vírus, eles têm uma função espetacular na informática, e também não só na informática, mas também uma função muito interessante de multiplicação própria, levando mensagens. Os vírus de informática
levando mensagens que são extremamente relevantes. Os hackers usam os vírus para poder fazer invasão de sistemas maliciosos também. Então, tem a guerra e a contra-guerra. Digamos, não, mas e assim tem exatamente contra-ataque, como vencer aquele vírus, né? Exatamente. Como superar aquilo, então eu tenho que me superar para conseguir combater aquilo. E na verdade, né, no nosso caso, o vírus é o que está instalado e que não é seu. A gente vai limpar como hackers, mas aí é o hackers do bem, instalando já novos conceitos. Me fala de uma sessão típica de Theta. Como é que você começa? Como é que ele caminha? Como você encerra uma sessão de Theta Healing? Como é o processo? Eu sempre gosto de iniciar com a anamnese, então eu levo bastante tempo na nossa primeira sessão. Eu busco saber da sua infância, de como você tem vivido, que dor você apresenta agora. Muitas vezes a pessoa chega, não, eu tô bem, eu sou super bem resolvida, e fala, mas eu passei por essa situação aos 16 anos. E aí a gente volta aos 16 anos e eu faço todo o processo da limpeza. Eu amo meditação Theta Healing. Eu até te falei, a gente faz uma meditação em 20 segundos, se você quiser. Só da gente estar falando sobre Theta Healing, eu não sei se você percebeu, a energia do ambiente já muda, a nossa respiração já se torna mais calma, só porque a gente entrou dentro dessa energia, que é essa técnica do Theta Healing. Então não é exagero a gente dizer que opera em nível quântico. Com certeza. Como todo inclusive processo de cura. De cura, eu não gosto de falar em cura, Dario. Eu gosto de falar em transformação. Porque é muito perigoso você falar em cura hoje em dia. Mas, porque inclusive, quando eu percebo que o processo está e que necessita de um outro profissional, eu mesmo encaminho. Às vezes é um processo nutricional que você tem que fazer reposição de minerais, oligoelementos, vitaminas. Às vezes precisa de uma psiquiatria para trazer algo de equilíbrio, né, para aquele cérebro. Às vezes precisa de uma conversa com uma psicóloga para alinhar aquela mente. Então é integrativo e multifuncional. Exatamente. Eu sempre falo que o terapeuta, o médico psiquiatra, ele cuida do cérebro, né? Da composição cerebral e do equilíbrio cerebral. O psicólogo, ele cuida da mente, ele alinha os pensamentos e a mente. E o terapeuta, eu gosto de falar que ele cuida da alma. Aquela alma adolorada, ferida, e que precisa ser cuidada, olhada com carinho, para sim fazer a transformação para novos conceitos. Não cura. Cura, eu acho assim, que a gente ainda não chegou nesse ponto assim de cura. Eu, apesar de eu ter observado curas dentro do consultório, assim, fantásticas, mas eu ainda prefiro falar que a gente agregou conceitos e que a própria pessoa fez a transformação na vida dela. Levando-se, ou partindo-se do princípio que não existe bala de prata, eu gosto muito de falar sobre isso. Praticamente todo mundo que vem aqui conversa comigo, eu falo sobre balas de prata. Partindo-se do princípio que não há bala de prata em nenhum tipo de terapia. O que você tem talvez uma bala de prata para uma pessoa, que não é a mesma bala de prata para outra, que não é a mesma da outra. De que forma que você integra, então, você me fala de meditação que envolve o Theta Healing, mas de que forma que você integra, por exemplo, seus outros trabalhos? Você está falando de energia vindo de plantas, por exemplo. Como você integra e em que momento você tem a percepção que é necessário integrar algo que vai além do Theta Healing? Ou já é natural, você já está com a ideia, você faz a sua pesquisa da vida pregressa da pessoa e aí você já sabe onde você vai encaixar? Eu já sei, porque como a gente estava falando em energia, eletromagnetismo, as plantas também têm. Né? As plantas, as flores, e cada planta foi estudada através da fitoenergética. Cada planta tem um padrão vibratório que vai agir no seu campo energético. Pode parecer doido isso, mas, por exemplo, a gente sabe que, ou a gente estuda, né, que o manjericão, ele traz a verdade à tona. Então, se você quer descobrir uma verdade... Faz a pessoa comer manjericão, doidar. Ou você pega a folhinha do manjericão, você junta nas mãos, sente a energia dela
e fala, me mostra a verdade sobre esse aspecto, ou se eu devo aceitar esse trabalho ou não, ou se existe esse fato ou não. Guarda essa folhinha e faz o pedido, e dali a uma semana, no máximo, você vai ter uma resposta. Então, por exemplo, o alecrim trabalha, a gente trabalha bastante o alecrim nessas questões de DNA. Então, ela abre registros acásticos, né? Ela abre registro da tua própria história dentro desse planeta. Então, eu consigo, através do alecrim também, trabalhar, liberar isso. Então, vai ser, na verdade, a fitoenergética é um auxiliar no meu trabalho, através da energia das plantas. E eu trabalho, não com as plantas diretamente, eu trabalho a energia delas nas essências, que tem que ser com muito cuidado, porque é muito sutil e é muito leve, mas tem resultados fantásticos. Por falar em histórias, compartilhe um pouco da sua, que te levou a se envolver com algo tão grandioso como ter no seu raio de ação, porque é muito isso, você tem no seu raio de ação alguém que frequentemente está precisando muito de algum tipo de início de revolução na vida dela. Então, você como eu, a gente recebe muita gente, eu recebo muitas pessoas em consultório que, de um modo geral, precisam de um norte. E às vezes é o norte que falta, só. Frequentemente, inclusive, é um norte que falta. A pessoa fala assim, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Então, o que foi que te mudou a perspectiva, que te levou para ter nas suas mãos uma joia tão preciosa como este tipo de conhecimento que você pode angariar para levar para outros pais? É verdade. Bom, eu sempre gosto de falar sobre minha história e eu sempre falo até principalmente para as minhas clientes que chegam. Porque eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa, né? Sempre estudei física quântica, a própria filosofia kardecista. Você tem que se aprofundar. E todas as outras formas de religião, o que liga o homem a algo divino, o que é esse divino, o que é o supremo. Eu sempre tive essa curiosidade na minha vida. Mas sempre sem nenhuma responsabilidade, era só uma estudiosa, uma curiosa. Até que chegou um momento na minha vida em que essa minha curiosidade me levou a me dedicar à minha casa, né? Minha casa, meus filhos, né? As oportunidades que apareciam de trabalho, eu sempre dava prioridade à casa, aos filhos, mas era tranquilo, na minha época eu era casada. Até que o casamento acaba. Depois de 30 e alguns anos. É uma história de vida inteirinha. Uma história de vida desde a adolescência. Quando esse casamento acaba, e acaba porque a gente estava até conversando sobre tempos divinos, né? Nós temos tempos divinos com essa pessoa, com esse trabalho, e são tempos que se encerram. E quando esse tempo se encerra, quanto mais você insiste, pior vai ficando, mais pesado vai ficando, mais triste para todo mundo vai ficando, e não tem que ser assim. Meu casamento se encerrou, e o que a Valéria faz? Como a Valéria vai sobreviver? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou... muitos anos de casado, você tem uma estrutura enorme, né? Então, imagina, casa, cachorro, filho, aquela estrutura toda, e você tem que segurar esse navio de alguma forma. Então, comecei a fazer as pesquisas mais aprofundadas do que eu poderia fazer. Então, no instante em que você tiver uma dúvida, o que eu vou fazer da minha vida, você pensa o que eu amo, o que eu detesto. Aí já tem o norte. O que eu amo fazer? Então, eu amava e eu amo até hoje trazer o bem-estar às pessoas. E às vezes o bem-estar está só num cheirinho melhor que você coloca no ambiente, você já traz bem-estar. Então, eu gosto disso, de acolhimento, de cuidar e de trazer bem-estar. E hoje o que eu tenho disponível? Eu tenho até que falar que o meu então marido me ajudou bastante nessa transição, né? De profissão de dona de casa, que é uma profissão para... Sim, uma das mais difíceis. E não tem demérito nenhum a isso. Não, e assim, eu amo também. Se eu tiver um dia que ser uma governanta, eu vou amar. Seremos? Porque também você traz bem-estar com uma casa
bem cuidada, bem arrumada, perfumada, entendeu? Então até isso eu pensei. Falei, não, mas eu gosto de um outro nível, eu gosto de um nível mais quântico, né? Eu já conhecia um pouco, tinha ouvido falar do Amit, tinha interesse pelo Einstein, né? Gosto um pouco de neurociências, apesar de não ter estudado, então eu falei, é nessa área que eu vou. E surgiu, primeiro surgiu a fitoenergética na minha vida, que já me abriu um leque de possibilidades muito grandes. E em seguida, foi tudo muito abrupto. Em seguida já teve o básico do Theta Healing, que eu não sabia nem o que era. Que nome difícil é esse, que isso? Mas eu vou. E aí fiz todos os níveis do Theta Healing, fiz até o Digging, e agora o meu projeto é, quando tudo isso acabar, ir para os Estados Unidos fazer com a criadora do método o nível de instrutora. E nesse meio tempo também, eu conheci meu mestre de Reiki numa viagem, e ele falou, não, você vai fazer Reiki. Então foi tudo muito junto e tudo muito, com muito sacrifício até. Porque esses cursos, eles são caros. Muito caros. Então tive que me programar completamente e eu falei, não, agora esse final de semana não vai dar para fazer, mas aí já surgiu uma oportunidade, eu já fazia. E foi assim que tudo foi acontecendo. E só que, depois da formação, você tem que trabalhar. Ninguém te conhece. Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Nesse meio tempo surgiu uma querida amiga, falou, olha, minha sala, eu sou psicóloga, minha sala fica vaga tais e tais dias. Você aceita? Você vem, você fica, pelo menos você começa. Eu falei, aceito. No dia seguinte eu estava lá. Eu sentava na sala sozinha. Sentava sozinha e ficava atendendo. Uma pessoa que eu imaginava. Atendia, você estava fazendo um processo de visualização na preparação da criação daquilo. Fazia, encaminhava, aplicava o reiki, conversava, fazia anamnese, eu tinha todas as fichas de anamnese prontas já. Fazia, recebia, tinha sensação de receber o valor do meu trabalho. Até que um dia eu coloquei uma mensagem, acho que foi no Facebook até na época, e a pessoa viu o que eu falei e falou, você é terapeuta? Eu gosto de Theta Healing, eu gostaria de conhecer. Eu falei, não acredito. E aí chegou a minha primeira cliente, e aí as coisas foram acontecendo. Uma história como essa deve ajudar muito a pessoa que chega lá em conflito de relacionamento. Sim. Para entender que o capítulo pode acabar, mas a vida não. O capítulo acaba, mas o livro não. Sim. Né? Eu imagino que uma história como essa tenha trazido para as pessoas que frequentam o seu consultório, que recebem o seu trabalho, coragem, determinação para isso. Agora, eu também sempre digo que terapia é invariavelmente uma via de mão dupla, que ao mesmo tempo que eu estou dando, eu estou recebendo nortes. Aconteceu alguma coisa significativa em alguma sessão, sem falar da sessão e sem falar de pessoas, mas aconteceu algo significativo em alguma sessão que falou assim, isto é um divisor para mim, até como um profissional disso, mas antes de mais nada, como uma pessoa. O tempo inteiro. Todo cliente que chegou, toda pessoa que sentou à minha frente, todo aquele que falou a sua história, em algum aspecto estava espelhando alguma dor em mim. O tempo todo. Eu acho que eu não saberia nem te falar uma questão aqui, mas quando você começa, você deve ter essa experiência também, quando você começa a conversar e a pessoa começa a falar aquela dor, principalmente de criança, né, de infância, todo terapeuta tem uns traumas na vida, né, por isso eu acho que a Télia é terapeuta, de sofrimento de infância, de dificuldade, sensação de rejeição, todas essas questões, eu falei, isso eu vou cuidar, mas eu estou cuidando de mim também, né. E muitas outras, de insegurança, procrastinação, quem nunca, né? Quem nunca? E aí você trabalhando a procrastinação, você percebe que você também está trabalhando no outro, mas que você está cuidando de algo em você, que vai te dar um passo além para você dar um salto maior, né? Então é o tempo inteiro. Eu sempre digo que mesmo que eu não queira, quem chega à minha frente traz aspectos da minha própria personalidade, que cuidando dele, eu estou cuidando de mim também.
Estou aqui conversando com Valéria Cabral sobre primariamente energia, mas não se iluda, a energia que a gente está falando é como canalizar isso para ter e levar bem-estar na vida, e uma coisa que a gente tem em comum de muitas formas compartilhar da nossa experiência com o outro e do outro compartilhar com a gente. Na psicologia convencional existe muito do terapeuta ficar quieto, calado no lugar dele e só ouvir a história do outro, e muitas vezes não ter uma interatividade muito grande com a pessoa que está sentada à frente, mas não no sentido de não ter a interatividade do recebimento, do acolhimento, não é isso, mas de não dividir com a pessoa aspectos da vida dela, porque, enfim, não sei se existe um conceito que aquilo poderia estar levando o paciente ou o cliente num caminho outro que talvez o ideal. Enfim, eu tenho algumas reservas com essa abordagem do talk therapy, de a pessoa sentar na frente do terapeuta e falar tudo da vida e não ter um retorno específico também de eventos da vida do terapeuta. Como você compartilha? De que maneira você compartilha a sua experiência com as pessoas? A sua experiência não apenas essa de um processo de treinamento vindo depois de um casamento que chega a um fim, porque as coisas acabam mesmo, e as pessoas precisam entender que as coisas acabam e que está tudo bem. Sim. Mas como você compartilha do seu dia, como você compartilha das suas expectativas que as pessoas chegam, porque o que eu vejo muito é que a pessoa às vezes ela não tem quem senta à frente da gente não está muitas vezes preparado para ficar sozinho. E deixar ela falando sozinho, para mim é um problema. Como você lida com isso? Eu entendo essa forma de terapia porque o cliente chega, traz as questões e encontra as respostas. Né? Só na tua observação como psicólogo, né? Dentro dessa linha. Mas como terapeuta, eu tenho a permissão como terapeuta de dar aquele acolhimento maior, de não ter restrição dentro do meu trabalho, de falar, olha, tá tudo bem, se a minha cliente chora por dor e por abandono, fala, olha para mim agora. Exato. Olha para mim, existe vida além. Às vezes não é nem que um relacionamento acaba, às vezes o relacionamento nem começou. E a pessoa fica naquela frustração de toda uma idealização de um relacionamento que poderia ter sido. O que piorou muito na era das mensagens. Não foi, né? Hoje a gente tem algumas questões aí de relacionamentos muito superficiais, todo mundo muito superficial, e quando a pessoa quer se aprofundar em alguma coisa e não consegue, isso gera uma frustração enorme, uma sensação de incapacidade de se vincular a alguém. E isso está acontecendo muito. Muitas jovens, muitas meninas, rapazes também que falam, mas Valéria, eu quero casar e as meninas riem de mim. Sim. Entendeu? Então, é como se eles estivessem dentro de uma nuvem. E essa sensação de frustração pelo que não acontece tem acontecido, pelo que relacionamento que não chega a se aprofundar, tem trazido muita dor a esses meninos e meninas. E as mulheres quando um fim de um namoro, de um noivado, ou de um próprio casamento muito longo, né? Então eu falo, gente, existe vida na solteirice, existem mil pessoas que você pode conhecer, 1000 lugares que você pode visitar. Eu conquistei, vamos dizer assim, amigos fantásticos depois do meu divórcio. E não são colegas apenas, são amigos para a vida, né? São amigos que você, não é só trocar mensagem, são amigos que você sente amor por eles e você sabe que é recíproco, né? E dentro desse mundo, desse universo dos terapeutas, então, grandes amigos. E existe a possibilidade de você conhecer lugares novos. Eu sempre falo, você separou? Não se fecha dentro de casa. Lógico que existe o luto a ser vivido. O luto precisa ser respeitado. É uma morte de um cadáver vivo. Precisa ser vivido, respeita isso. Então, você quer chorar, quer ficar deprimida, quer xingar, faça. Mas Tenha não raiva. Raiva, lógico. Tenha raiva. Você precisa expor de alguma maneira esses sentimentos.
Não tenha vergonha deles, mas não se feche. Não deixe de tomar sol, não deixe de conversar com pessoas, não deixe de ir a um show que você queira ir, mesmo que você se ache estranho, e eu passei por isso. Você sempre foi junto, as primeiras vezes em que você tem que sair sozinho, você se sente um ser perdido naquele ambiente todo de pessoas rindo e brincando, mas não deixe de ir, não deixe de viver a vida. Não diga não, diga sim a todas as oportunidades, e as oportunidades elas vêm, elas batem à sua porta, esteja com a porta aberta e diga assim, mesmo que você quebre a cara, que você não se divirta, que a viagem não seja tão legal, mas você foi, você tem uma história para contar, até para dizer que não foi bom. Você não se fechou, você não se isolou, você não achou que era o fim do mundo, nem achou que a tua vida estava perdida. Você está em busca de algo maior e algo melhor e você vai encontrar. Então a gente tem muita resistência à terapia, principalmente homens. Sim. Se você está se identificando com o que eu estou falando, deixa eu te falar, existe vida durante, antes e depois de terapia também. Talvez uma vida até melhor depois dela. Então, muitas pessoas têm muita resistência à terapia. Como você lida com resistência? Porque vai ter alguém que vai sentar à sua frente, embora muitas vezes seja um ato voluntário, a pessoa vai sentar à sua frente, mas ela vai chegar com a história dela e com os medos dela. Tem alguma coisa específica que você pode fazer, além de toda essa gentileza que você me demonstra aqui hoje? Existe alguma coisa que você fala, vou quebrar esse gelo aqui? Qual que é a técnica que você usa? Uma abordagem? Tem uma coisa especial que você faz? Principalmente os homens, né? As mulheres, quando procuram a terapeuta, é porque ouviu, porque a amiga falou, porque gostou, e porque vai lá, porque alguma coisa vai acontecer de transformadora. Quer dizer, as mulheres elas são muito mais abertas a esse campo do invisível. Os homens vão porque a namorada mandou, porque o chefe mandou. Os homens vão sempre porque preciso ir agora, senão não sei o que vai acontecer. Então, quando os homens chegam, principalmente com muita dificuldade em meditação, né? Tem homem que não consegue sentar, respirar e visualizar uma viagem no astral. Então, eu falo, então você não precisa visualizar. Principalmente o Theta Healing me permite fazer uma conexão com você fecha seus olhos, fica em estado de respiração, tranquila. Você só se identifica com a respiração. Exatamente, e eu faço uma conexão e eu faço toda a viagem por você. E quando eu volto, eu falo, acontece isso, isso, isso. Entendi. E aí ele, mas como assim? Eu falei, exatamente. E não sou eu que descobri, eu não sou uma vidente, eu não sou uma mística. A tua mente abriu uma imagem e eu consegui perceber, porque eu estava conectada a ela. E é o campo energético que a gente estava falando. Alguma revelação? Não a revelação do tipo assim, eu vou expor uma história, não é isso. Qual foi uma revelação que você teve ao longo desses dias, meses, anos, trabalhando com terapia, com pessoas? O que foi um dia para você que chegou e, paf, é isto? Tem alguma revelação do tipo? Ou é complicado achar uma só? É complicado achar uma, porque cada atendimento é mágico. Porque como eu me conecto energeticamente à pessoa e a gente vai para um padrão vibracional mais alto, principalmente, lógico, eu inicio com Reiki, que já é fantástico, apaixonante, né? Você trazer a energia dos símbolos universais de cura e de bem-estar para dentro da tua sala, isso já é fantástico. E você ter a percepção de como tudo vai se transformando e depois usar o Theta Healing e ir para o 7º plano e ficar diante do Criador, trazendo as questões daquela criatura que está ali em dor, em sofrimento, em dúvida. E esse para mim é uma revelação constante. Eu tenho até que aterrar bastante. Tem um método que a gente faz que a gente precisa aterrar. Eu preciso estar aterrada para não ficar só lá em cima, porque senão eu nem volto. Então, é sempre. É sempre. Uma conversa dessa a gente podia estender por muito, muito tempo. Não te falei? Né? E ela é produtiva, é uma conversa que não tem jeito de descansar dela. Sim. Né? Mas a gente está chegando já pertinho do nosso final.
Acho que eu preciso aumentar o tempo dessas entrevistas, né? Mas tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão sentadas aí, que estão ali pensando, tá, tudo bem, eu ouvi tudo isso, faz sentido para mim, mas como eu me conecto? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para alguém que talvez neste momento esteja passando por um processo de questionamento interno, está dizendo assim, eu estou no escuro, eu preciso dessa luz que me leve até o 6º, 7º nível do meu conhecimento pessoal, porque realmente eu estou sentindo que eu estou nos primeiros degraus da minha escada, ou abaixo, né? Sim, disso. Muitas vezes. O que eu poderia falar é não se feche. Não se feche na sua dor, não se feche na sua solidão, na sua dúvida. Busque ajuda. Busque ajuda de que maneira for. Numa igreja evangélica, católica, se conecte a algo maior. Se você é kardecista, se umbandista, o que for. Busque ajuda. Não perca a sua vida por estar fechado. A gente vem de uma situação em que o suicídio é quase endêmico, não é? Eu diria epidêmico. Epidêmico, porque é uma questão que é até no mundo inteiro. E muitas vezes é somente porque a pessoa se fechou, não encontrou ajuda, não encontrou uma porta, não encontrou uma forma de falar, eu não estou bem. Mas não se feche, o que eu posso te falar é isso. Busque ajuda, busque a conexão, você não está sozinho. Mesmo aqui, nesse momento, mesmo você se sentindo absolutamente sozinho, existe um Deus, um Criador que olha por você e quer você feliz. Eu sempre digo que nós estamos aqui hoje, a gente não veio para pagar nada, a gente veio aqui só para mostrar nossa beleza e felicidade e transformar esse planeta em algo mais bonito, em algo melhor para todos. E se você se fecha, se você se perde nesse mundo, você não vai participar de toda essa grandeza. Então, busque ajuda e encontre a sua própria luz e felicidade. Você merece isso. Qual seria um contato que você gostaria de deixar? Você está fazendo atendimento presencial? Você está fazendo atendimento à distância? Você tem algum processo de atendimento acontecendo? E se tem, como as pessoas conseguem falar contigo? Então, as pessoas me encontram no Instagram, terapeuta Val Cabral. Val Cabral, terapeuta. Tá? O arrobazinho, terapeuta Val Cabral. Presta atenção, anota aí. Pelo Instagram. Eu vou colocar nas legendas. Tá? E no meu celular, que é o 13, né? 991773283. A gente não lembra. 991773283. Sabe por que a gente não lembra? Porque a gente não liga pra gente. Exatamente. Não é para que eu vou lembrar no meu celular se eu não ligo pra mim mesmo, né? Então, essas informações eu vou colocar no rodapé do vídeo, tá? Então, se você não ouviu, em vez de repetir, talvez voltar atrás no vídeo, você vai encontrar já escrito aí embaixo. Como é que estão os atendimentos no sentido de a pessoa vai te procurar? Como é que você está fazendo? Eu tenho dado prioridade aos atendimentos online. Tá. E a resposta energética é fantástica, é maravilhosa. Inclusive, se tiver tempo, eu posso falar ainda? Claro, temos. Eu estou montando agora um processo que é como reikiana, como mestra em reiki, um processo em que eu vou montar grupos para receber o reiki diariamente. Eu já faço pelo Instagram, eu já faço, e um grupo meu pelo WhatsApp, depois se você quiser eu te adiciono, eu já faço a doação toda segunda-feira do reiki. Esse grupo é o Consciência Plena? Consciência Plena tá no WhatsApp, você pode entrar em contato com ela direto pelo Instagram dela, ou você pode mandar uma mensagem para mim aqui, também pelo vídeo que eu repasso para ela, e talvez você queira entrar também nesse grupo. Sim, né? E é um grupo que eu faço a doação do reiki todas as segundas-feiras, e eu também tenho respostas, depoimentos, é uma energia linda. Uhum. E está ali livre para você acessar, só você entrar no Instagram, se conectar nas segundas-feiras, eu explico direitinho para quem estiver interessado, e montar esse grupo agora, que aí é um grupo fechado, para receber a energia do reiki, para ficar dentro de uma mandala do reiki, dos símbolos do reiki, todos os dias.
Então eu estou preparando agora todo o processo. Essa semana eu acho que eu já consigo lançar esse grupo de reiki efetivamente. Me avisa, fechado. como eu ainda tenho que fazer a edição do vídeo e tudo mais, então vai dar tempo, se você conseguir concluir, Tá. vai dar tempo de eu também incluir no campo de informações lá no YouTube, né? Que é uma ferramenta essencial que a gente precisa disseminar. E principalmente para quem está precisando de ajuda agora. Principalmente. Né? E o objetivo da TV Terapia é justamente isso, compartilhar esse tipo de informação, trazer você para perto da gente e a gente poder chegar perto de você. E o trabalho dela independe de local, hora, e independe da presença física também. Principalmente reiki, né? É um trabalho que você consegue disseminar aquilo tão bem, com tanta eficácia para as pessoas, né? Às vezes a pessoa não está nem sabendo se está fazendo trabalho por ela. Isso é o mais interessante, a coisa parece que flui. Eu queria muito te agradecer, foi realmente uma experiência única. A nossa amiga em comum, eu hoje entendo porque que ela fala tanto e tão bem de você. Fica sem nome, né? Porque eu não perguntei para ela se podia mencionar o nome dela, mas sou muito grato pela sua presença, por ter vindo de lá até aqui para conversar comigo, para conversar com todo mundo que está ali. É um trabalho que a gente está obrigado a fazer, porque além de todo o resto, a gente tem que levar dentro do nosso poder o bem-estar para o outro. E talvez essa é a coisa mais fundamental de todas. Então, eu te agradeço demais por ter vindo. Eu que agradeço profundamente. E foi como eu te falei, me chama 3 horas é pouco para a gente falar sobre o que a gente gosta e sobre esse processo, principalmente de trazer essa mensagem positiva para o outro, de que é possível, de que não é tão caro assim, que não é tão absurdo assim, e que tem esses processos de doação do reiki e agora a própria mandala que vai ser super acessível também para todo mundo. Quem pensa que terapia é cara, está esquecendo do benefício que traz. Eu sempre, para encerrar, eu sempre costumo dizer que quem questiona o custo da educação esquece do prejuízo da ignorância. Né? E a mesma coisa com processos terapêuticos, o dinheiro que você põe nisso, não só isso, o dinheiro movimenta, né? O dinheiro movimenta. Então o dinheiro que você põe nisso vai trazer para você um benefício enorme. E porque você está tão melhor quando você sai disso, este campo que o Instituto HeartMath está estudando, que está mostrando que 2,5 metros, hoje, porque os instrumentos medem isso, né? Eu acho que quando a gente tiver instrumento mais preciso, a gente vai descobrir que o meu campo energético vai muito além disso, que até agora foi detectado. Então, quando eu melhoro muito, eu levo isso para minha família. Eu levo isso para o meu bichinho. Sim, então, o benefício do que você investe em terapia, do tempo principalmente, porque às vezes a questão nem é tanto dinheiro, mas tempo, traz um bem-estar para todo mundo que te cerca. Foi o que você falou logo no começo. O meu campo de tristeza, de raiva, é o que o outro vai pegar de mim. E como terapeuta dá um trabalho, às vezes, de a gente ficar naquela frequência certa para receber as pessoas. Antes de a gente se despedir, o que você faz de preparação para entrar no seu consultório? Sim, eu faço a preparação principalmente energética, né? Como eu trabalho com o reiki, eu fecho o consultório, a sala, o ambiente que eu vou fazer o atendimento online, eu fecho com esses símbolos maravilhosos, principalmente o símbolo 1 do reiki. Eu fecho e limpo completamente o ambiente. O Theta Healing, ele me dá uma técnica que todo mundo até pode, né? Usar, olha, mão esquerda para baixo, mão direita para cima. Você vai entrar num hospital, em algum lugar que você sabe que energeticamente aquela casa que você não quer ir de jeito nenhum. Fez isso no nível dos chakras, daqui do básico até o coronário. Fechei meu zíper, meu campo magnético está fechado. E aí tudo bem, posso receber, cliente pode entrar, outro cliente, eu estou completamente protegido. Acho que a gente precisa marcar um outro dia para que a gente possa discutir esse tipo de procedimento. Porque daí se torna muito prático para quem está assistindo e essa pessoa pode depois abraçar essas dicas bem simples de como fazer. E talvez, se não a gente fazer aqui, a gente pode, para não ter deslocamento e tudo, a gente pode fazer uma live, ou mesmo que ela não vá para o ar. Na hora a gente faz a edição dela e depois
coloca no ar e eu acho que isso traz um benefício muito grande para as pessoas. Né? Já está aceito. Então, vamos pensar nisso para daqui a algumas semanas, né? Ok. Eu estou fazendo essas gravações com um intervalozinho de umas 2 semanas cada um, mas a gente vai combinando e a gente vai fazendo, eu costumo dizer, tomando a sopa pelas bordas. É verdade. Não é? Porque a sopa às vezes no meio está muito quente. Tem técnicas da fitoenergética que são uma delícia de fazer. Dá para colocar na sopa? Dá para colocar na sopa. Dá para colocar na sopa. Alma gêmea, encontro de alma gêmea, que é uma delícia. Através só de algumas plantinhas, assim, numa mandala do lado da sua cabeceira, já vai mudando. Porque não é o elemento que vai mudar, é a troca energética que você vai tirando medo, insegurança e vai tocando por algumas possibilidades. Sim, também é bem legal. Maravilhoso. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Novos vídeos sempre estão aparecendo lá pelo nosso canal. Eu tenho tido alguma frequência tipo semanal para colocar algumas gravações, mas as entrevistas mais longas com espaçamento um pouco maior. Para você poder receber uma notificação a respeito das próximas entrevistas que virão, assina o canal, vai lá no sininho, porque aqui nós estamos a serviço das pessoas. Nós estamos a serviço de trazer e ajudar a levar bem-estar para todo mundo e o YouTube é uma ferramenta extraordinária para isso. Então estejam todos bem, estejam todos seguros e até a próxima entrevista.